E aí, pessoal, hoje eu vim trazer um caso pra vocês de um psicopata mirim. Então, assim, né, envolve muitas crianças, tanto o psicopata, tanto as vítimas. Quem tem problema com crianças, por favor, não assista o vídeo, porque é bem sensível. Jesse Harding Pomeroy, Pomeroy. Nasceu em 29 de novembro de 1859 e foi considerado o assassino mais jovem de Massachusetts. A gente não consigo ter maturidade para falar esse nome, Massachusetts. É muito engraçado. Mas ele foi considerado o assassino mais jovem da história de Commonwealth de Massachusetts. Não sei se assim se pronuncia certo o nome da cidade, mas foi isso que eu consegui falar, né? Com meu inglês bem porco e maldoso. Entre 1871 e 1872, engraçado que os últimos casos que eu tenho trazido aqui no canal são todos mais ou menos dessa época, então, né? O negócio tava feio ali. Vários garotos foram atraídos para lugares remotos do bairro e atacados gravemente e violentamente, muitos deles ficando com marcas pro resto da vida no corpo por conta desses ataques. Apesar de nada ter sido provado na época, a mudança da família Pomeroy em 1872 acabou por cessar esses ataques, mas o que estava por vir era muito pior, porque a vizinhança nova dessa família estava correndo risco e nem sabia. Eles mudaram para uma região de South Boston e os ataques nessa região começaram assim que eles chegaram. Mas dessa vez os ataques de Jesse não passaram desapercebidos, porque uma garota de apenas 10 anos simplesmente desapareceu ali na região de South Boston. Jesse foi condenada a cumprir alguns anos de detenção em um reformatório, né? Na época eles chamavam de reformatório. E como o corpo da menina não foi encontrado e o Jesse ele era muito inteligente, ele acabou ficando preso há apenas um ano e pouco. E como o corpo da menina na época não foi encontrado, ele acabou ficando preso somente um ano e pouco. E saiu em 1874 com 14 anos. Todo mundo achava que ele estava recuperado, que agora era vida normal dali pra frente, né? Mas não era bem assim. Ele voltou para casa na companhia da mãe e dos irmãos, porém em liberdade condicional, e não demorou muito para que novos ataques começassem a acontecer em 1874 mesmo. E mesmo assim, né, ele acabou ainda não sendo preso até que mais para frente daquele ano. Não demorou muito para que coisas estranhas começassem a acontecer novamente. Outra menina, em março de 1874, também de 10 anos, chamada Cat, sumiu. Assim, misteriosamente sumiu. Acabou que não fizeram nada com ele, mas assim, né, a polícia já estava de olho. E mais pra frente daquele ano, em abril, o corpo de Horace Millen, de apenas 4 anos, foi encontrado muito judiado e sem vida no pântano de Dorset Bay, que era um pântano próximo ali deles. A polícia já rapidamente, né, fez a ligação com o Jesse, já que ele ainda morava na região. A polícia fez a ligação com ele e foram investigar mais a fundo e acabaram encontrando um corpo no porão da casa. Da casa não, na verdade, no porão da loja da mãe dele. A mãe dele parece que tinha uma loja de costura, de roupa, na frente da casa deles. E um corpo de uma criança foi encontrado ali. Aparentemente foi escondido ali com pressa. Em meio às cinzas, não conseguiram esconder muito bem esse corpo. E o corpo da Cat foi encontrado no porão da loja da mãe dele. Na ocasião, levaram o Jesse para ver o corpo da Cat, né? Fizeram algumas perguntas para ele, mas parece que ele não respondeu. E no dia 9 e 10 de dezembro de 1874, o Jesse foi ouvido no tribunal, mas ele não teve direito a advogado naquela ocasião. No julgamento, um procurador levantou a possibilidade do Jesse ser acusado de assassinato e pediu uma acusação alternativa de assassinato com extrema crueldade e atrocidade, que naquela época, pela lei local, era diferente da acusação original por ter sido um crime premeditado, né? Então, o procurador queria que ele fosse acusado de 2 crimes. Assassinato comum, que hoje em dia eu acredito que seja assassinato qualificado. Assassinato não, né? Homicídio qualificado. E também um veredito de culpado em primeiro grau, que seria a acusação alternativa para que ele fosse acusado dos 2 crimes. No dia 10 de dezembro de 1874, Jesse foi declarado culpado pelo júri, mas eles declararam culpado com uma ressalva de misericórdia por conta da idade dele, né? Ele era muito jovem e por mais que eles declarassem que ele fosse culpado, naquela época era perpétua,
ou prisão ou enforcamento, né, ou forca, o júri pediu clemência pelo Jesse. O advogado dos Pomeroy, da família dele, né, ainda tentou 2 interdições sem sucesso. Eles não conseguiram clemência para ele, continuou a acusação. Em 2 de fevereiro, ele foi condenado à forca. Em 2 de fevereiro de 1875, ele foi condenado à forca. Porém, ainda assim, precisava da assinatura do governador e também declararem o dia da sentença. E o governador não quis assumir essa bucha aí e ele não teve coragem de assinar a sentença final. Apesar de Jesse ter sido condenado, eles não tiveram coragem de assinar a sentença final dele, determinando o dia, né, da execução, por se tratar de uma pessoa muito jovem. E ele era muito ruim, mas ele também era muito sortudo, né? O governador William Gaston, olha o nome, William Gaston, não teve coragem de assinar a sentença dele. E por lei, deveriam ter votações. Ele ainda tinha a chance, né, de ser absolvido, pelo menos da forca. Então, poderiam ter votações de um conselho para anular. Teve 3 votações, 2 delas a favor da forca e uma contra, mas mesmo assim o governador não teve coragem de assinar a determinação para que o dia que ele fosse condenado, né, para ele ser condenado, e acabou que por uma determinação de uma outra votação, ele foi condenado a ter uma prisão perpétua sem direito de convivência. Era uma perpétua solitária. Realmente ele teria que ficar sozinho ali na cadeia. E com 16 anos, ele iniciou seu cárcere solitário na prisão estadual de Charlestown. Jesse aprendeu sozinho a ler em vários idiomas, como hebraico e alemão, e um psiquiatra que atendeu ele alguns anos depois admitiu que ele realmente falava alemão muito bem. Como ele aprendeu isso dentro da cadeia, não sei, porque, né, ele estava recluso, sozinho, solitário, escreveu também algumas poesias e brigou pelo direito de publicá-las, mas não conseguiu. Estudou direito dentro da cadeia e fez várias contestações para que a pena dele fosse diminuída, fosse reduzida, né, diferenciada, mas também não conseguiu. Em 1914, um jornal alegou que o Jesse teria tentado fugir 12 vezes e com ele também foram encontradas várias armas de fabricação caseira, né, que ele mesmo teria feito, mas ele era muito bom em assassinato, não era muito bom em fuga não, porque ele só tentou, ele não conseguiu fugir. Em uma dessas tentativas ele acabou perdendo um olho, ele desviou uma mangueira de gás e acabou perdendo um olho por causa dessas tentativas de fuga. O psiquiatra afirmou que ele havia demonstrado uma persistência sem precedentes na história da penitenciária. Realmente, né, gente, ele tentou fugir 12 vezes. Qualquer pessoa aí na segunda, terceira vez já teria desistido, mas ele tentou 12 vezes, sem sucesso, mas tentou 12 vezes. Em 1917, o procurador distrital Joseph Polietcher conseguiu para o Jesse os mesmos privilégios que os outros presos teriam, né, tinham na época, para que ele não precisasse mais ficar recluso, solitário, e ele passou a ter, assim, mais ou menos um convívio com os outros presos, porque ele foi resistente por muito tempo, mas uma vez ou outra viram ele convivendo com os outros presos em alguma situação. Em 29 de setembro de 1929, o Jesse faleceu com 77 anos no Hospital Bridgewater para criminosos insanos. Então ele passou aí seus 60 e poucos anos preso, né? A maior parte dele recluso e solitário por conta desses assassinatos. Não sei o que foi pior, né, gente? Se era a forca mesmo, ou se ter passado esse tempo todo aí preso, porque eles não tiveram coragem de assinar o atestado dele, a execução dele, na verdade, né? Mas ele ficou preso a vida inteira. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Se inscrevam no canal. Não se esqueça de compartilhar. Até mais. Tchau!